A sabedoria é fabricada tecendo o tempo. Mas parece que não é qualquer tempo. Há quem viva anos e não crie nenhuma ideia realmente nova. Enquanto há outras existências que, em poucas voltas no relógio, nos apresentam tramas que nos transformam, nos despertam, nos inspiram. Parece que depende da velocidade que as coisas acontecem na vida, dos fios de ideias que se têm disponíveis na hora para incorporar e algumas coisas que são inatas e que a gente não sabe dizer exatamente o que é. A entrevistada de hoje ainda não tem 30 anos e já foi a mais jovem brasileira a navegar da França ao Brasil em solitário. Aliás, em veleiro que custou o preço de uma bicicleta na Dinamarca. Já escreveu 4 livros e recentemente voltou de uma invernada em um veleiro na Groenlândia, onde passou 8 meses em fiord congelado. Caiu na água e quase morreu congelada, conheceu um pouco da cultura inuit e está aqui hoje para contar um pouquinho do que aprendeu. É uma daquelas entrevistas que te desperta algo diferente, quase um sonho. Entra aí em alguns lugares da alma que você não visita sempre. Oi, Adriano. Oi, pessoal do Sal. Prazer estar aqui de novo. Faço aniversário sempre aqui nesse canal. Eu sinto que assim, é o lugar que eu faço minha linha do tempo aqui. Pô, Tamara, que prazer ter você aqui de volta. Pô, você é uma das pessoas que mais apareceram aqui, né? E, pô, é sempre um prazer e sempre é um papo muito legal, muito bacana. E eu fico feliz, assim, de ver também, como todos os que te assistem, né, a tua evolução como navegadora, como mulher, como, né, e eu queria saber, assim, ó, de 2018, que é a primeira vez que você apareceu aqui, pra cá, o que mudou? De 2018 pra cá, em mim nada. O que mais mudou tá fora de mim, é como os outros me veem. Eu me sinto a mesma pessoa, eu gosto das mesmas coisas que eu já gostava, eu faço as mesmas coisas, só que agora um monte de gente que não me dava corda me leva a sério, e um monte de livros que ninguém lia, e textos que eu tinha escrito, agora as pessoas leem e copiam, mas em mim, eu diria que nada. Não, mas vou fazer uma provocação aqui, ó. Eu não sei se eu acredito muito nisso, no sentido assim, ó, pô, você fez essas viagens incríveis, depois de ter passado... Você não ganhou nada com isso? Ganhou, eu digo assim, ó, na alma, em quem você é, de autoconhecimento, de... Você acha que nada mudou nesse sentido? Eu errei muito em muitas coisas, então é claro que com os erros a gente aprende um monte de coisa, mas essencialmente eu acho que a gente é o mesmo. Eu continuo me sentindo extremamente imatura, extremamente... eu acho amadora ou iniciante quando eu faço as navegações, e eu sei que o mar vai ser sempre o mesmo, né? Não, eu posso ter aprendido muito, eu posso fazer navegações mais difíceis ou mais técnicas agora, mas uma vez que a gente está num barco, no mar, assim, o mar ele não vai ser mais gentil porque a gente navegou muito, ele não vai ser mais tranquilo, mais doce, ou menos tempestuoso, porque a gente ficou mais velho, porque a gente tem mais seguidor na internet. O mar vai ser sempre o mesmo. E isso, de certa forma, me tranquiliza também. Eu acho que quando eu tô no barco, eu me sinto exatamente igual. Acho que eu só me dou mais conta de tudo que eu não sei. Nesse sentido, acho que eu me sinto também igual no início, porque eu não sabia tudo que eu não sabia. Agora eu sei muito mais que eu não sei. E eu acho que tem uma anulação aí de saberes com descobertas de insaberes, e a gente segue no mesmo nível. Eu acho que, de certa forma, quando eu tô no barco, eu não tenho mais idade. Eu não consigo ver tão claramente essa evolução de ter me tornado outra coisa, porque talvez eu não tenha. Então, eu não me sinto mais profissional porque... ou mais competente porque eu já naveguei mais milhas. Eu acho que eu tô sempre igual. E quando a gente volta pra terra, parece que ao redor tem uma áurea, assim, do que as pessoas imaginam que é navegar, e o que é o que a gente viveu, que é muito diferente da nossa memória sobre aquela experiência, ou sobre como a gente se sente em relação ao barco. Mas no barco não tem glamour. No barco, o pensamento de todo dia
se os fundos estão enchendo d'água, você tem que esvaziar os fundos, aí você pega a esponja e aí tem aquela mistura de água com ferrugem, às vezes com um pouco de óleo, uma água salgada que tá entrando por algum lugar que a gente não sabe onde é. E aí a gente tá lá com a esponjinha e a gente não é mais profissional ou amador, por isso. Também na hora que a gente tá vai navegando e aí a gente dorme em períodos curtos, e a gente fica muito cansado quando a gente tá enjoado no bar. Nossa, eu enjoo muito. E aí não tem, assim, não tem nenhum glamour, não tem nenhum distintivo, você não se sente melhor, você não olha pra trás e fala assim, olha quanto eu melhorei. Não, você só tá ali tentando existir, fazer o barco andar o melhor que ele puder e tentar sobreviver, e se manter amarrado, lembrar de todos os protocolos de segurança, dos equipamentos funcionando, as baterias ok, e aí você fica nesses checks eternos, que você nem é humano, você é só uma alma tentando servir a alma do barco e o corpo do barco. Mas o meu corpo é só um trapo, uma estopa suja de motor, toda furada, e então não tem nada de... Não me sinto melhor, assim. Com o tempo, eu só aprendo a acostumar com esse estado. Esse é um dos paradoxos das viagens à vela, né? Porque, assim, ninguém nega o desconforto, ninguém nega que... Mas por que a gente faz isso? Por que você faz isso? Muitas vezes me faz essa pergunta sem ter respostas. A hipótese que eu tenho hoje para responder isso é que o fato de ter um plano com um destino muito definido, um objetivo que é percorrer uma distância de A até B em segurança, e se possível no tempo mais curto que for, ou tendo o máximo de prazer que der, faz com que eu seja obrigada a ser muito melhor em tudo que eu sou. Então, quando eu tô no porto, eu sou obrigada a aprender um monte de coisas que eu não esperava e nem tinha vontade de ter que aprender. Tipo, aprender mais sobre as cartas do lugar, estudar mais as rotas, estudar mais meteorologia, estudar mais como é que eu prevejo o tempo a partir das nuvens no céu. Eu tenho que aprender a reparar as minhas peças, os meus equipamentos. Um monte de coisas que eu não esperava ter que aprender e que eu nunca aprenderia se não fosse esse objetivo muito claro. Eu tenho que conhecer pessoas, conversar com pessoas com quem eu jamais teria coragem de conversar ou de ir atrás se não fosse por isso. Então, ter esse plano da navegação é algo que me exige tanto que às vezes eu até acho que eu nem precisaria fazer a navegação para que o projeto já tivesse valido a pena. Não sei, eu acho que a gente parte porque talvez o maior troféu que a gente pode receber por ter terminado uma preparação é ter vivido a viagem para a qual a gente se preparou. Também é a melhor maneira de agradecer todas as pessoas que ajudaram a gente a chegar lá, porque foi para isso que elas envolveram energia, porque o fato da gente fazer esse gesto, que no final é muito simples de ser feito, e a navegação é a parte mais simples de qualquer projeto de navegação, isso é algo que desperta o imaginário das pessoas, desperta desejos nos outros, e isso se expande para outras vidas que vão além da nossa. Então, a gente tem isso. Agora, tem momentos muito felizes, assim, às vezes você tá lá com os golfinhos vendo o pôr do sol, você fala assim, nossa, todo o sofrimento valeu a pena só por esses minutos aqui, com essa luz incrível, com esse sol brilhando no barco, sendo refletido pelas ondas, com esses peixes voadores, às vezes umas nuvens diferentes no céu, ver as estrelas que a gente nunca vê em terra e pensar, uau, parece que o mundo é o meu barco. E você começa a se perguntar, será que a Terra ainda existe? Ou será que se a Terra vai existir do outro lado? Ou, de repente, a Terra pode ter desaparecido e se eu ficar navegando por dias e dias e meses, enfim, eu não vou chegar em Terra nunca e eu vou estar só num mar debaixo desse céu cheio de estrelas. E aí começar a ver as constelações e identificar o que muda de um dia para outro, de uma latitude para outra. Isso é muito incrível. E pensar que os navegadores portugueses, os indígenas do Brasil, eles viram esse céu. Os caras que estavam fazendo as pinturas rupestres viram esse céu. Os primeiros humanos neandertais também viram esse céu.
Isso é muito incrível, de poder, de repente, ter só uma poeira espacial. Quando a gente decide fazer um projeto muito ambicioso, em certa medida, o projeto já vale só pelo fato da gente ter que ser mais e ter que ser melhor para conseguir chegar lá. Eu acho que ao longo do processo eu aprendi tantas coisas que, se por acaso a viagem desse errado e eu não saísse do Porto nunca, já teria valido a pena por tudo que eu aprendi. Eu sinto assim que uma viagem se isolando bastante, que nem você usou, né? Tipo, tem uma coisa assim meio de museu do pensamento humano, assim, deixa eu explicar, no sentido assim, ó, gostava bastante de não ter internet às vezes, nas minhas travessias que são mais costeiras aqui, né? Quando eu comprei Starlink e eu não tinha feito suporte pra ela, usava amarrado ali e tal, assim, né? Eu fiz uma viagem de 2 dias, assim, e aí não usei, né? Não ia usar amarrado lá na proa e tal. E aí eu me toquei, cara, será que é a última viagem que eu faço que não tem esse momento sem internet, assim, que agora tá tudo... Claro, dá pra não ter. Você optou, por exemplo, por não ter, assim, né? Lá, né? Mas é uma forma de pensar, é o que eu quero falar com o museu, assim, tipo, de estar isolado realmente lá na Groenlândia, sem essa comunicação toda, te dá uma percepção, um momento, uma experiência ali, que é muito rara hoje, mas que era comum antes. Até o começo do inverno eu tinha deixado essa opção em aberto, não a opção de ter Starlink, não foi uma opção. Foi, mas que eu recusei. Mas eu tinha um aparelho Iridium no barco, e aí eu podia enviar mensagens por e-mail. E eu podia fazer ligações de emergência, né? Tinha lá alguns minutos por mês que estavam inclusos no plano. E aí eu ficava assim, será que eu uso, não uso? No começo eu não queria usar, então eu desliguei o aparelho durante muito tempo. E aí depois eu comecei a sentir que quando eu não escrevia para ninguém, era muito difícil reencontrar as memórias. Porque a gente lembra das coisas associadas a palavras, pelo menos na nossa cultura. Então, o fato de eu não associar as palavras aos acontecimentos fazia com que virasse um grande bolo na minha cabeça e que ficasse, de certa forma, inacessível. Eu não conseguia localizar. Talvez até conseguisse localizar, às vezes, por um cheiro, por uma espécie de visão, mas era muito difícil pesquisar as memórias. E quando eu escrevia só pra mim, porque eu faço vários tipos de diários diferentes, quando eu escrevia só pra mim, eu não me colocava no lugar do outro e eu não descrevia coisas que pareciam óbvias. Tipo, eu não parava pra descrever como era o céu de auroras, porque pra mim parecia muito óbvio como eles eram. Eu não descrevia o gelo, porque parecia muito óbvio como era pro que eu tava vendo. E quando eu escrevia pra uma outra pessoa, como por exemplo a Maria, que era a pessoa com quem eu trocava e-mails, ela falava, mas Tamara, não entendo isso. Que quer dizer gelo podre? O que quer dizer gelo empapado? Por que você diz que na borda da placa ele tá quebrando e no meio não? Eu não entendo. E aí eu tinha que me colocar no lugar dela e tentar descrever e explicar, não, mas é que a maré, o gelo não é totalmente estático. Nas bordas tem um movimento porque com a subida e descida da maré, ele vai se quebrando. E aí se forma um gelo que é mais frágil, e dependendo das subidas e descidas da maré, da temperatura que está no ar, se tem vento, se não tem vento, se tem ondas ou não, qual é a fase do inverno, se tem sol, ele vai derretendo e fazendo fenômenos diferentes. Às vezes forma cristais, às vezes forma como se fosse uma massa folhada de camadas, às vezes ele só fica muito empapado, como se fosse uma melancia. E aí eu tinha que descrever essas coisas, e aí eu optei por, na maior parte do tempo, conseguir trocar mensagens por escrito, e às vezes, quando eu não queria mais, eu só desligava o aparelho e tudo bem. E os e-mails, ninguém esperava retorno, eu também não esperava que ninguém mandasse nada, então não me sentia num outro tempo. Era como enviar cartas. Mantinha algum tipo de comunicação, que é esse pelas palavras, e sem a expectativa de um retorno, ponto final. Eu não imaginei que sozinha eu me sentiria completa, que no escuro eu encontraria beleza, que cercada de perigos eu estaria o mais próximo possível da liberdade. A vida só existe no corpo.
e descobrir que a vida acaba nos ensina a amá-la. Esse amor não está em prêmios, distintivos, objetos, números numa conta, listas de países viajados. O amor é nas sensações. E se a vida acabar, quando ela acabar, para que vai servir o resto? A gente é meio escravo da linguagem, no sentido de que esse pensamento consciente que a gente tem hoje, evolutivamente, assim, surgiu com a linguagem, na verdade, né? E tem culturas que, por exemplo, você pega a Ilíada, não existe a palavra azul. Para eles era um tom de preto, assim, não existe azul para os gregos até uma certa época. E para os japoneses, até o contato com o ocidental, também não existia azul, para eles era um tom de verde. E esses povos tinham dificuldades, às vezes até hoje, né, de identificar esses tons de cor. E, por exemplo, quanto os inuits, não sei se é verdade, eu vi isso aí eu não li. Casilima, não sei se é verdade, que eles têm não sei quantas palavras para gelo e deve ser. Os inuits, eles têm a palavra siku, que é para gelo, e siku, tudo é siku, né? Todos os tipos de gelo são siku. Iceberg, banquisa, gelo doce salgado, gelo derretendo é esse siku. Mas, enfim, a maneira de formar as palavras faz com que muitas vezes uma palavra é feita de muitas outras pequenas palavras. Mas é claro que tem muitas maneiras de descrever o gelo, ou a neve, não é só grande neve. E também tem, não existe uma língua inuit, né? Tem várias línguas em diferentes regiões. Tem o inuit do Alasca, o inuit... enfim, o groenlandês é Kalaallisut, que é a língua local, que se fala de outro jeito, que na verdade é a língua dos Kalaallit. A Groenlândia é Kalaallit Nunaat, que é a terra dos Kalaallit, que são as pessoas. Na verdade, Inuit já é plural, então não existiria, teoricamente, Inuits. E muitos Inuits. Não existe masculino e feminino, é tudo o mesmo. Elo. Todo o meu conhecimento de groenlandês se resume à língua do gelo, dos caçadores e dos pescadores. Mas eu vi em outras entrevistas que você teve um contato bom com eles, assim, né? E o que você aprendeu desse contato? O que você conseguiu ler? O que eu aprendi eu conheci várias pessoas, principalmente no início, antes de ir pra invernagem, eu pedi muitos conselhos para muita gente. E aí, uma coisa que me surpreendeu muito no início foi que eles não têm uma relação, assim, muito querida sempre com os dinamarqueses, né, que foi o povo ocidental que colonizou a Groenlândia, e a Groenlândia ainda é colônia, né, da Dinamarca. Eles são vistos com uma espécie de desdém ou com um olhar meio pejorativo pelos groenlandeses, que é algo muito similar assim, com o que acontece com os indígenas no Brasil. Era a terra deles, veio um povo de fora e que começou a dizer que eles eram menos, porque as culturas não batiam, e que achava que porque eles estavam felizes com o que eles tinham, eles eram mais primitivos ou inferiores, o que é uma grande bobagem, porque hoje a gente vê que a cultura, né, dos dinamarqueses ou daquela parte da Europa é a cultura que é extremamente predatória e enfim. Mas tem esse olhar. Então, os europeus frequentemente diziam: presta atenção, porque eles vão querer te atacar, presta atenção que eles não são confiáveis. E da parte dos groenlandeses tinha uma espécie de resistência também comigo. Eles me olhavam e falavam assim: você é europeia, porque você é branca, tem um veleiro, você tá aqui de férias, sai do nosso porto, deixa a gente trabalhar, você não vai ser capaz de ficar sozinho no inverno, que você não tem nem os conhecimentos necessários, nem as condições físicas, fica no vilarejo ou vai embora pro seu país. E eu falo: não, mas eu me preparei para vir. Não, você não está preparada, você não vai dar conta. E eu falo: tá, mas eu quero saber como é que eu faço para estar preparada, porque eu achava que a minha preparação é suficiente. Não, você é só uma turista, vai embora. E aí eu ficava meio sem saber o que fazer, tipo, descreditada, e vi que tinha essa resistência dos dois lados. Os dinamarqueses também não me achavam que eu era igual a eles, porque eu era brasileira.
eu era brasileira, não era como eles, né? Eu vim de fora, eu vim de um país tropical, teoricamente eu não tinha um papel para estar lá, porque eu não era europeia. Então, eu ficava meio assim, perdida, e ao mesmo tempo o ser brasileiro também nos dá uma espécie de passaporte social para iniciar conversas por outros caminhos. Então eu não chegava assim dizendo, eu vou fazer isso, me ajude. Eu chegava, tipo, com muita humildade, falei assim, com licença, eu sei que você acha que eu não tô preparada, talvez eu não esteja mesmo, mas eu vim do Brasil, conhece o Brasil? Então, lá o país do futebol, tô aqui tentando, e eu ia tentando, tipo, me rebaixar para que algumas portas se abrissem, para que eles baixassem a guarda também de resistência que tinha comigo. E aí comecei a, enfim, ter bons vínculos com algumas pessoas, principalmente os marinheiros, né? E algumas mulheres. Teve toda essa descoberta assim, a descoberta de qual era a minha nova identidade e qual era a identidade deles. E aí, cavando mais, aí eu fui descobrir que, tem um monte de irlandeses hoje que são engenheiros, que são enfermeiros, que são médicos, que pilotam aviões. Conheci uma moça que era comandante de navio, uma outra que era comandante de avião, um outro que era reparador dos aviões. Tem um monte de irlandeses que faz um monte de coisa, músicos, artistas. Eles não são todos idênticos com uma cultura que não muda. Sim, falando pelos índios daqui, né, os indígenas daqui, eles não eram povos parados no tempo, eles evoluíam também, né? Então, as culturas, por exemplo, quando os portugueses chegaram aqui, são diferentes da cultura dos indígenas de hoje, né? E eu gosto muito do Krenak, não sei se você conhece, é um filósofo, professor indígena, e ele, quando confrontam ele dizendo assim, por exemplo, indígena de iPhone, não sei o que lá, ele falou, bom, eu sou indígena e uso iPhone realmente, mas você é branco e come mandioca. Né? Tipo, a gente fez uma troca cultural, né? Muitas coisas que são indígenas hoje são brasileiras também, a gente trocou e, tipo, o cara não deixa de ser indígena por isso, não deixa de ser Inuk, né? Por causa disso, né? Faz parte, sempre foi assim, né? Os povos sempre trocaram culturas, mas claro que a gente teve uma evolução não moral, não como cultura toda, mas uma evolução tecnológica muito grande no Ocidente que às vezes dá essa miragem, assim, de que a gente é superior ou alguma coisa assim. Não sei, eu imagino que tem um desafio identitário de ser valorizado por coisas que não, talvez não são aquilo que a gente quer ser como pessoa. Enfim, aí fiz amigos da minha idade, da Groenlândia, alguns que vieram me ajudar também a preparar para a viagem. E aí, quando eu parti, enfim, eu estava feliz de estar só, mas é claro que uma das razões que me fez ter mais segurança foi ter tido contato com pessoas antes. No início, antes do barco ficar totalmente preso no gelo, eu encontrei alguns groenlandeses, teve um que veio me encontrar onde eu estava, tiveram outros que vieram caçar focas, porque o primeiro lugar que eu escolhi era um lugar que tinha muitas focas, e eles falavam, sai daqui, vai pro vilarejo. Eu falava assim, não, mas eu vim pra ficar aqui, não, você não vai ficar sozinha, vai ser muito perigoso, você vai morrer, você não está preparada. Eu falava assim, eu não estarei melhor num vilarejo porque eu moro num barco e no seu vilarejo vai ter o mesmo problema de gelos que quebram e tempestades que vêm e eu preciso fazer o que é melhor pro barco. Eles estavam me desconvencer porque as pessoas que eu encontrei, para elas estar sozinho não podia ser fonte de prazer, era uma punição estar só. E eles não entendiam. E aí eu fiquei pensando, eu acho que se um groenlandês vier para o Brasil e dizer que ele quer passar um ano, ou pelo menos, 8 meses, que era o que ia passar, numa ilha, perdido lá em Angra dos Reis, eu também ia achar que ele era maluco, eu não ia entender o que ele queria fazer lá. Eu acho que para ele eu tava fazendo nada, e isso incomodava. Que lá na Groenlândia, a comida local, ela não nasce do chão, nem faz fotossíntese, ela voa, ela foge, ela corre, ela mergulha, ela grita, não tem assim comida que cai do céu que nem nossas árvores. Porque as pessoas que vão pro gelo e ficam só, elas
fazem isso pra caçar, por exemplo. Elas vão lá caçar foca, elas vão lá caçar urso polar, elas vão sair de trenó de cachorro pra ir pra um outro lugar, mas ficar parado e não fazer nada, não caçar. E falar, não, já tenho a comida, não preciso caçar. Você vai fazer o quê? E eram as mesmas perguntas que faziam aqui, só que pra eles era assim, mas você tá levando um fuzil? Aí eu falo assim, pra me defender de urso. Não, mas e pra caçar? Eu falo, assim, eu não me vejo muito assim, caçando focas. Pra mim, eu posso pescar, tipo, eu faço um furo no gelo, pesco. Não, mas pra caçar. Mas é muito boa a carne de foca. Eu falo assim, não tô muito animada. Aí fala assim, pra você, a foca é fofa, né? Depois eu fiquei pensando sobre a foca, né? Muito tempo eu fiquei pensando, será que eu falo sobre isso com as pessoas? Nas primeiras entrevistas eu não queria tocar nesse assunto. Os textos que eu escrevi sobre isso não foram publicados. Eu achava que pegava muito mal falar sobre isso, que podia ser muito mal visto. E ainda acho. Tô falando aqui porque eu sei que as conversas com você podem ser longas, não vão cortar só o trecho em que eu falo que eu comi foca. Mas eu pensava, por que eu tenho mais empatia pela foca do que pela vaca ou pela galinha? Claro, moralmente, não sei, eu acho que é uma questão, há 2 layers, tudo bem, você tá preocupado com a consciência daquele animal, é uma coisa. Mas a outra questão também é de preservação, e aí é uma diferença clara, assim, né? Tipo, de continuidade da espécie. E pra eu comer a foca, enfim, eu ou qualquer pessoa que come uma foca foi morta. Pra uma pessoa comer uma vaca, uma floresta inteira com um grande ecossistema, com um monte de bichos, aves, lagartixas, cobras, trepadeiras, foi derrubada. Existe uma sede dentro de cada ser humano para fazer algo de extraordinário. É algo que costuma passar pela mente e às vezes some. Em alguns fica mais tempo. E em outros, infelizmente, essa vontade foi sufocada durante toda a vida. O ato de nos tornar adultos tende a apagar essa angústia na alma, em querer saber o que tem ali na frente, o que aconteceria se eu ligasse o foda-se e jogasse toda a minha energia com o foco de um raio laser num futuro maluco que eu acredito. É um salto arriscado, e quando você já é adulto, já apanhou o suficiente para saber que às vezes as coisas dão errado. E que é preciso planejar, estudar, fazer coisas que você nunca imaginou para chegar lá. O verdadeiro salto, às vezes, nem é a navegação em si, mas o tempo apostado nesse projeto, para se preparar e garantir que nada dê errado. É arriscado. Alguns não aguentam 15 segundos de uma história louca com essa na cabeça. Mas alguns vão. E nos contam depois como foi. Não interessa se sou primeira disso, primeira daquilo, última daquilo outro, 50ª daquilo sei lá o quê. O importante é que essa é a única tapioca que existe acima do Círculo Polar Groenlandês. Se você gosta do Hashtag Sal, se você gosta do que a gente faz aqui, considere com carinho deixar qualquer quantia pra gente lá na Apoia-se. Um cafezinho, R$10, já ajuda muito a gente, muito mesmo, a fazer o que a gente faz aqui. O canal é mantido e é feito para vocês que apoiam a gente todo mês com alguma coisinha lá. E eu sou muito grato. Fazendo isso, você participa de um grupo de apoiadores que sempre tem discussões muito bacanas sobre a vela. Tem lá vários velejadores experientes, muitos novatos também, e trocando muita informação. É mais uma coisa muito legal que o canal faz. Gostaria de ver você lá daqui a pouco. Ou se não, domingo, às 10 da manhã, com mais outro episódio. Até mais.